Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júlia, tenho 19 anos e esse é o canal Psicologia Explica. Bom, como vocês podem ter reparado que já me seguem, eu fiz uma tatuagem. Eu fiz essa tatuagem para minha avó, Magali Prado, veio a falecer em janeiro. É um fato que eu já queria falar e eu aproveitei que é o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, para poder falar sobre as minhas angústias, expressar o que eu sinto e expressar o quão difícil foi até chegar aqui. Esse assunto é bem sensível porque se trata do luto. Você não tem condição de assistir o vídeo por conta do assunto que é o luto. Eu recomendo que você não assista, porque até para mim falar já é muito pesado. Por qual razão que eu decidi fazer essa tatuagem, né? A tatuagem representa uma força. Ela representa tudo o que eu sou e tudo o que eu quero ser. Ela é sobre a Júlia por completo. A minha avó, ela desempenhou um papel muito grande na minha vida. Quando eu tinha algum problema, a primeira pessoa que eu pensava em contar era minha avó. Ela me ouvia desabafar, ela me ouvia, ela dava conselho, ela me entendia, ela me aceitava, ela me respeitava. Há um tempo atrás, eu não conseguia nem falar sobre isso, eu não conseguia aceitar, né? Porque as pessoas acham que o luto tem as 5 fases e que ela vai seguir assim, perfeito, acabou. Não é assim. Demora muito tempo para cair a ficha, demora muito tempo para você aceitar. Então ela vai fazendo uma curva muito linear e daqui a pouco você vai se perder e vai se achar. Todo mundo da minha família fez essa tatuagem. Não essa, mas fizeram um girassol. E o meu não foi igual. Porque eu quis fazer uma só pra ela. É minha pra ela, sabe? Com um significado só meu. A borboleta significa transformação. Mas, Julia, por que transformação? Porque quando a minha avó faleceu, eu tomei um choque tão grande que eu não conseguia entender, sabe? Eu não conseguia aceitar que era verdade. Sabe quando uma coisa não tá entrando na sua cabeça? As pessoas me contavam e aí eu não acreditava. Eu ficava, não, mas não é verdade. Tanto que eu não fui no enterro da minha avó porque eu não acreditava que era verdade. Minha mãe me acordou e perguntou, você quer ir no enterro da sua avó? Eu falei, não. Porque eu achei que, tipo, nem tava acontecendo. Não é que eu não queria ir. É que eu, tipo, na minha cabeça ela não tinha falecido. Sempre que falava, porque ela faleceu. E eu, tipo, não faleceu não, isso é uma brincadeira de mau gosto. Ela foi, sei lá, viajar, tirar umas férias, daqui a pouco ela aparece. Daqui a pouco ela volta, né? Só que aí caiu a ficha. E demorou muito tempo pra cair a ficha. Então, de janeiro até um tempo, janeiro, fevereiro, março, abril. Demorou 4 meses, né? 3 meses pra eu aceitar. Não aceitar, mas pra eu ver que a minha avó faleceu, sabe? Aí quando caiu a ficha, eu comecei a entrar em desespero. Porque aí eu comecei a ver que era verdade. Sabe? Porque passou um tempo considerável, que são 3 meses. E aí eu pensei, mas ela não voltou, ela não apareceu, ninguém veio me contar que é uma brincadeira de mau gosto. Então é verdade. E quando eu me toquei de que era verdade, nossa, eu não consigo descrever. Eu vou morrer aqui e ninguém vai me salvar. Ainda bem que eu entrei em uma faculdade nova esse ano e eu conheci muita gente legal, muita gente boa. Não soltou a minha mão, tipo, às vezes eu nem queria ir pra aula, eu não queria nem ir pra faculdade, as pessoas, tipo, você vai. Eu não conseguia comer, sério, eu perdi 7 quilos esse ano e até hoje eu não consegui recuperar eles, eu só consegui recuperar 2 quilos que eu perdi dos 7 quilos. Eu não queria mais acordar, eu acordava 2:30 da tarde, eu não conseguia fazer nada, nada. Eu só conseguia estudar e às vezes nem isso. Aí eu conheci, né, colegas e teve um dia que eu tava na aula de psicopatologia, porque eu curso psicologia, e a professora falou assim, sobre ansiedade, sobre a gente se sentir perdidos. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu tava sentindo tudo aquilo, aquela ansiedade, aquele, meu Deus, tá tudo errado comigo, né, dentro de mim. E aí eu comecei a chorar e eu saí da sala. E a professora, tipo, você tá bem? E aí eu falei pra ela, tô. Eu não falei que eu tava bem porque eu tava bem. Eu falei que eu tava bem
pra dar a entender que não era uma coisa muito mais séria, sabe? Tipo, do que era. Eu sei que muita gente já passou pelo luto ou então ainda tá passando. E o que as pessoas elas não entendem é que assim, você não supera o luto. Você não passa pelo luto. O luto ele continua com você por anos. Pelo resto da sua vida, porque ele não vai embora. Só que a diferença é como que você trata o luto. Você pode tratar o luto como seu maior inimigo, ou você pode encarar ele como uma parte de você. Como uma dor que vai ficar ali. Vai ficar ali, não tem como, sabe? E você tem que... eu, pelo menos, fiz isso. Eu coloquei ele como se fosse uma parte minha, porque é realmente uma parte minha agora. Desesperado pra sempre. E eu acho que o que mais me surpreendeu é que ao invés de querer só ficar em casa também, eu comecei a sair muito. Tipo, sair muito e conhecer novas pessoas e conhecer novos lugares. Isso fez eu enxergar muita coisa além dos meus pensamentos, além da minha cabeça. Então sair e só não pensar em mais nada ajudou muito, ajudou demais o meu processo. Não tem como eu falar pra vocês que, vai passar. Não vai. Porque não passou pra mim. Então, assim, vai demorar, sabe? Pra você entender, pra você aceitar, pra você poder processar tudo isso. Essa tatuagem, ela mostra também a borboleta. É o símbolo mundial do luto. Só que a tatuagem do luto, ela é preta, a borboleta. E eu fiz colorida, porque a minha avó era uma pessoa muito alegre, muito espontânea, muito assim, sabe? Engraçada. Então todos os momentos que eu estive com a minha avó foram felizes, foram engraçados, foram de felicidade, foram de alegria. Então tem cor. Eu tenho outra tatuagem, ó. E essa tatuagem não tem cor, porque representa um momento horrível da minha vida. Não só um momento, mas um período muito longo. E os girassóis, porque minha avó amava girassóis, tá? E eu fiz no ombro, porque o ombro significa apoio, significa suporte. Então a minha avó, ela era o meu apoio, era o meu suporte, e eu sinto que eu perdi isso, sabe? Então eu tatuei aqui. Porque mesmo que ela não esteja aqui, ela continua sendo meu suporte. Porque às vezes eu penso, tá, mas o que a minha avó falaria pra mim? Tipo, o que a minha avó falaria nesse contexto? Será que eu orgulharia minha avó fazendo isso, falando com essa pessoa? O que eu tô fazendo, sabe? Então eu ainda tenho esses pensamentos, sabe? De que mesmo que ela já tenha ido, eu ainda tenho ela dentro de mim, sabe? Como um apoio muito grande, como uma força, sabe? Foi no ombro, porque é onde ela tem uma cicatriz, né? Tinha uma cicatriz de um acidente de carro. E o luto, pra mim, é uma cicatriz. É uma cicatriz enorme, tá? E colocar essa tatuagem aqui no ombro foi quase no mesmo lugar que ela fez a dela. Tá? Ela tem rosas, ela tem flores no dela. Ela tem aqui no ombro. E foi onde eu fiz. Pra mostrar que eu também tenho uma cicatriz. Assim como ela. Só que ela seguiu em frente. Ela seguiu em frente todos os dias com um sorriso no rosto. E eu juro que eu nunca entendi por quê. Eu juro que eu nunca entendi como é que, passando por tudo que ela já passou, ela era a pessoa mais animada, mais feliz que eu conheci. Muito de quem eu sou, ou grande parte, tipo assim, 90% eu acho, que eu sou hoje é por causa da minha avó. Ela me incentivou a ler, ela me incentivou a escrever. Então, se hoje eu sou autora de 6 livros, é porque eu tive a minha avó, que me incentivou a escrever quando eu não queria falar com ninguém, que me incentivou a ler para eu poder fugir do mundo. Se hoje eu gosto de psicologia, foi porque a minha avó me incentivou a fazer terapia. Que quando eu nem queria mais ir na psicóloga, ela falou, você tem que ir porque vai te ajudar. O fato de eu ter crença em Deus, de eu acreditar muito em Deus, vem da minha avó, que tinha uma fé inexplicável. Quem eu sou hoje parte da minha avó, sabe? Porque ela sempre me apoiou em tudo. Eu falava pra minha avó que eu queria gravar um vídeo pro YouTube, e ela falava, grava. Então, assim, que eu sinto muita falta. Eu não diria que falta é mais a palavra, mas eu diria saudades. Porque eu tive que preencher essa falta comigo mesma. Eu tive que ser 100% pra mim, sabe? E falar, agora
eu vou ter que me completar de algum jeito. E a minha avó me contou, né, quando ela ainda estava viva, que quando a avó dela faleceu, que a avó dela era como uma mãe pra ela, que ela não conseguiu, que ela foi no enterro da avó dela, só que ela não derrubou uma lágrima. E as pessoas falavam, nossa, como você é insensível, como você é ruim. Só que na verdade, ela não chorou porque ela tomou um choque igual eu, e ela não conseguia acreditar, ela não aceitava, ela não entendia, sabe? Tipo, ela falou que ela tava no enterro da avó, só que a cabeça dela, tipo, não processou que a avó dela morreu. E foi igual comigo, foi igualzinho. Porque ela amava tanto a avó dela que a cabeça dela não aceitava. E foi a mesma coisa comigo. Então quer dizer que ela foi uma avó muito boa pra mim, igual a avó dela foi com ela. Então assim, eu não poderia pedir outra coisa, né? E eu sou a única neta que ela teve. Isso é o que tem mais impacto. Porque eu tenho uma outra avó, só que essa outra avó tem vários netos, então ela não tá nem aí pra mim. E essa avó só tinha eu de neta e mais 2 netos. Então, assim, eu era tudo pra ela. A gente, a família, era tudo pra ela. E não muito longe, quando eu tive quando a ficha caiu pra mim, eu tava chorando desesperada na escada da faculdade. Eu tava entrando em pânico. Eu comecei a ter uma crise de pânico. E uma menina, né? Não vou citar nomes, nem. Mas ela me ouviu, ela me levou pra casa. Ela conversou comigo. Sabe, eu comecei a entrar em pânico. Eu não conseguia mais respirar. Eu só começava a falar o nome da minha avó. E eu falava, pelo amor de Deus, isso é mentira. E foi aí que eu comecei a buscar apoio, buscar conforto. E eu tive muito apoio e muito conforto, sabe? Eu começava a entrar em crise nas aulas por conta de assuntos sensíveis e meus colegas não entendiam. Então, assim, buscar apoio, buscar ajuda não é feio. Não é feio, tá? Você falar o que você sente não é feio. E eu sinto que, assim, por muito tempo eu não consegui falar sobre isso. E eu sinto que se eu tivesse aceitado e falado sobre o assunto, nem aceitado, mas só ido na terapia e conversar sobre o assunto e falado, olha, aconteceu isso, eu tô muito estressada com tudo isso, eu não tô mais aguentando. Se eu tivesse feito isso, eu acho que eu estaria muito melhor hoje, com toda certeza. Só que eu não quis falar. Eu não queria falar sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo bem não querer falar sobre isso. Só que se eu tivesse conversado, eu estaria muito melhor do que eu tô hoje e eu sei disso. Eu tenho consciência disso. A diferença é que hoje, esse assunto não é mais um monstro que tá me apavorando. Ele é parte de mim. Eu abracei essa dor. Eu abracei esses sentimentos. Que eu ainda me sinto triste, cansada. Claro, é muito cansativo você lidar com o luto. O luto, ele cansa. Chega uma hora que você não quer mais lidar com ele, que você só quer ficar na sua cama dormindo. E você fala, meu Deus do céu, acabou, chega, pelo amor de Deus. E tá tudo bem. O que eu quero dizer é você encontrar a sua própria força. Você vê o quanto você é capaz de lidar com isso. Porque eu fui capaz de lidar com isso e eu já perdi 7 quilos esse ano. Eu entrei numa ansiedade, numa crise de pânico que eu não consigo te explicar. Eu acordava de manhã e eu achava que as pessoas elas iam morrer do nada. Eu achava que porque assim, foi comigo isso. Eu tava dormindo, minha mãe me acordou e falou, sua avó não aguentou. Eu falei, mas como assim? Eu falei, que vó? Ah, deve ser a outra avó, né? Quando ela falou, eu tomei um choque e eu não queria mais saber. Muito difícil de ouvir aquilo. Então, desde esse dia, eu acordava achando que alguém ia me acordar, alguém ia me ligar falando, olha, tal pessoa morreu e você vai ter que lidar com isso. E eu, tipo, meu Deus, eu não quero lidar com outra dor, eu não quero lidar com outra perda. Então, foi muito assustador, foi muito sombrio. Por muito tempo, eu escolhi não lidar com isso. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu amigo faleceu de leucemia. E eu nunca superei isso. Porque não tem como superar. E a minha avó faleceu esse ano de câncer. Ou seja, quase a mesma doença.
Então eu sinto que meu propósito é ajudar pessoas com câncer, pacientes oncológicos, pessoas com leucemia, enfim. Eu tenho um livro, tá? Eu escrevi um livro falando sobre isso. E a minha avó leu esse livro. O fato de a minha avó ter lido esse livro é muito importante pra mim. Porque ela virou pra mim e falou assim: eu precisava ter lido esse livro quando minha avó faleceu. Vou mostrar ele aqui pra vocês. E aqui entra no capítulo 1, né, que é a dor do luto. Perder alguém, tá? Perder alguém é um dos piores sentimentos existentes. Porque além de não sabermos se realmente existe vida após a morte de acordo com nossas crenças, ainda vem o peso na nossa consciência de não termos aproveitado o suficiente e o medo de nunca mais ser feliz. E eu nem tinha perdido a minha avó ainda. E é tudo o que eu senti, tudo que eu escrevi aqui nesse pequeno parágrafo foi o que eu senti. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande como essa, eu nunca tinha experimentado uma dor tão insuportável, tão intensa. Porque assim, eu já passei por muita coisa na minha vida, só que nenhuma delas foi ter que lidar com tanta dor de uma vez só, de perder alguém. Porque eu tinha 9 anos quando meu amigo faleceu. Então, eu tava até comentando sobre isso, mas eu não entendo. Por que agora tá sendo muito mais difícil? Aí me explicaram que é porque agora eu cresci, agora eu tenho bagagem, agora eu entendo melhor as coisas. E agora, com o tempo que passou, que eu tive com a minha avó esse tempo todo, tá, tipo, agregando pra essa dor. Porque foi muito tempo que você passou com ela. E isso fez muito sentido. Eu sou uma pessoa que eu já passei por depressão por muito tempo na minha vida. Inclusive, a minha outra tatuagem é sobre isso. E ter perdido 7 quilos foi fruto de uma ansiedade. Eu comecei a entrar em pânico. Então, assim, essa ansiedade veio junto da depressão que eu tive por muitos anos, sabe? Então foi muito difícil. Foi muito mais difícil do que não ter um transtorno mental como a ansiedade ou a depressão. Estou me sentindo feliz por estar aqui falando sobre isso com vocês, sobre esse assunto. E não tem um jeito de você superar o luto, mas você pode aprender a caminhar com ele, a não sentir dor amarga, mas uma dor boa, uma dor de aconteceu. Eu conheci essa pessoa, eu estive com essa pessoa e sou grato por isso. E se você tá inscrito no canal, esse mês vai ter vídeo toda semana. Pode ser semana que eu lance 2 vídeos numa semana, porque esse mês é Setembro Amarelo. Então eu queria aproveitar esse vídeo todo para poder te dizer que se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo deprimido, procure ajuda. Eu sei que não é fácil, mas existe o CVV que você pode ligar anonimamente sem ser exposto. Ah, mas Júlia, eu não quero falar sobre isso. Tudo bem. Você pode escrever também, tá? Tem o chat do CVV que você pode falar por lá. E vocês podem aproveitar também que eu tenho vários livros para vocês poderem ler e se entenderem melhor. E eu espero que isso ajude vocês. Eu não consigo dizer para vocês buscarem ajuda porque é muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. E até a próxima. Fui!